Telescópio Gaia está permitindo fazer o primeiro mapa interativo da nossa galáxia. Muito interessante. E dou boa noite a todos vocês que estão aqui conosco. Sejam muito bem-vindos à Conferência da Paz, quem está chegando agora. Cris, conte-nos mais sobre o Telescópio Gaia. Em setembro eles lançaram essa matéria falando que eles vão fazer, como tem o Google Earth, sim, vão fazer o mesmo modelo 3D da galáxia, da nossa Via Láctea. Muito interessante. Mas vai demorar muito tempo. Eu não entendo, Cris, uma coisa que é muito curiosa, quanto ao Google Earth, né, que a gente sabe que ele faz as fotos da superfície da Terra, de todos os locais. Mas ele não consegue fazer fotos dos polos da Terra. Nenhum dos dois tem imagens lá. Na verdade, consegue, eles só não divulgam. Pois é, né? Não, conseguir conseguem, assim. Mas o mais curioso de tudo isso não é até não ter as imagens no Polo Norte e no Polo Sul. Eles são os dois cobertos por um tapão branco, né? Por um disco branco tapado, todos eles. Mas o curioso ainda nem é isso. O curioso ainda é que parece que o globo terrestre foi feito no Google Earth com tiras, né? Várias tiras. Assim, e quando chega nos polos, as tiras todas se juntam tanto que fica um aglomerado de tira, né? Porque as tiras são mais grossas no Equador. E elas vão afinando, se juntando todas as tiras que vêm do Equador, se juntando lá nos polos. Ou seja, elas se amontoam todas lá e não dá para ver nada, por causa do amontoado de tiras. Será que não existe um outro modo de fazer isso em 3D que possibilitasse ter imagens dos polos, né? Porque eu estava até conversando uma vez com um programador e ele falou que, na verdade, ter jeito tem, mas como a ideia é popularizar o Google Earth e fazer com que várias pessoas tenham acesso, então isso em programação seria meio inviável. Então eles deixam no modo muito escroto, vamos dizer assim, modo aceitável para pessoas em longas distâncias que não têm internet, uma internet boa, principalmente escolas que tem internet, né? A gente sabe que nem todo mundo navega rápido na internet hoje em dia, ainda e demandaria 2019. Precisaria de um maior poder do computador que vai abrir o Google Earth. Sim, mas é mais por esse motivo, assim. Ele falou que inclusive tem uns que são pagos, que são bem bonitos, assim. Eu já tive possibilidade de ver alguns. E tem os polos lá? Pagos. Tem os polos? Aí é bonitinho, é tudo certinho. Muito interessante. Você paga, principalmente produtoras de vídeo. Eu faço muito trabalho para produtora de vídeo e tem umas que pagam mensalmente para captar. Inclusive, a própria Google hoje já está fornecendo para as produtoras de vídeo imagens via drone. Então, em vez de você contratar uma equipe, puxa, que legal, para ir lá no local, você pode ter uma imagem de qualquer parte do mundo. É só você entrar lá no Google, escolher a região, eles vão lá, capturam e te enviam. Olha, isso é muito legal mesmo. E deve ser da melhor qualidade possível, né? Sim, é um sistema beta ainda do Google, mas tem. Eu conheço algumas pessoas que trabalham no Google também. Muito interessante, Cris, muito interessante mesmo. Eu vou verificar aqui se o pessoal da conferência realmente não está vindo porque não sabe entrar ou se é porque é feriado. Vou verificar com eles aqui. Hoje é o primeiro dia do ano. Pode ser por isso. Pode ser por isso. Mas, de qualquer forma, eu vou passar para eles aqui o link, sim, caso eles não estejam conseguindo entrar. Esse mapeamento, na verdade eu esqueci o nome
desse cientista. Ele tem o cara que projetou isso, que quis fazer esse projeto. Realmente, eu esqueci o nome dele. Mas isso é muito interessante, né? Muito interessante mesmo, imagina. Qualquer lugar do mundo ainda pode ver com a visão aérea. E o que é mais legal, assim, sobre esse lance da galáxia é a gente começar a pensar um pouco mais longe, né? Começar a pensar e conhecer, saber mais ou menos o endereço da gente nesse ser vivo que é a galáxia, né? Isso será muito legal quando estiver pronto. Mas... A gente vive na periferia da galáxia, né? Lá na bordinha. Semi-periferia, vamos dizer assim. Semi-periferia? Semi-periferia, não é a periferia, né? Periferia lá no... a gente tem uma... Acho que no sul e aqui em Minas a gente tem as duas coisas. Aonde você mora? Na semi-periferia. Semi-periferia, entendi. Não é nem na periferia. Mas é lá na bordinha da galáxia, lá pelo final. E aproveitando para dar boa noite aos membros que estão aqui conosco, que chegaram agora, o Edmar Salomé, seja muito bem-vindo, a Lorena Botelho, o Gabriel Abraão e a Lorena Botelho. Já dei boa noite. Muito bem. Vocês acham que a Terra foi criada nesse sistema solar ou ela foi atraída pelo nosso Sol? Edmar Salomé. A Terra ela foi criada aqui no sistema solar através do Sol. Foi plasmada através de compostos do Sol. Foi uma ejeção de massa do Sol que, a partir dali, foi moldado todo o planeta Terra. Isso foi feito há muito tempo atrás, mas a Terra é um dos planetas mais recentes do nosso sistema solar também. Foi criada a partir da massa do Sol. Inclusive, isso é falado por Emmanuel no livro, que agora não vou me lembrar o nome, mas eu posso pesquisar para vocês, que ele fala, é muito interessante, ele fala como que a Terra foi plasmada. E ela foi plasmada por Jesus Cristo, segundo ele, né? Para aquele ser que nós conhecemos como Jesus Cristo, que desde sempre foi o governador espiritual lá do princípio, né? Agora ele já tem cargos muito maiores, mas foi a partir dele que foi uma labareda do Sol, que foi a partir disso que foi criada a Terra, né? Que era incandescente, esfriou o bolo, né? Quando o bolo esfriou, né, Cris? A gente pôde vir. Quando o bolo esfria, todo mundo chega na mesa, né? Foi o que aconteceu. E a Terra é um lugar consagrado, é um dos locais mais visados para essa faixa vibratória que ela tem de toda a galáxia. É um dos lugares mais visados, porque além de que ela é a melhor rumo à transição, né, dos mundos, porque os mundos que não são confraternizados, digamos assim, né, que são os mundos não integrados ao todo da galáxia, representa menos de 1%, né, que são os mundos primitivos, ou os mundos de expiações e provas e parte dos mundos regenerativos, né? E isso todos representam menos de 1%. Então, para te ver, né, como... E esses mundos não evoluídos, eles estão na periferia da galáxia. É porque... Engraçado, né? É a parte fractal que está mais afastada, digamos assim, da raiz. Está mais afastada do nódulo central, né? Está mais afastada do backbone, se falaria na como informática. Como os nossos chakras, né? Os chakras inferiores estão mais afastados, assim. E eles que dão mais problemas, às vezes. Isso. E o Matt está falando assim, que não sabia que Jesus estava nesse nível antes mesmo da Terra existir. Já estava antes mesmo da Terra existir. Eu me lembro que o Ignacio ele falou que depois que Jesus era na escala angelical, né? Ele diz que os anjos, para a gente ter uma ideia da dimensão de consciência de um anjo, ele diz que é a mesma comparação que se tem nós e os animais, né? Porque a mesma distância que tem o animal para o humano, ele diz que tem o humano para os anjos, né? Por isso tem aquela sábia frase que diz, né, que os animais esperam de nós aquilo que nós esperamos dos anjos, né? Mas a frase não é também tão sábia assim, até porque os seres humanos não têm condições ainda de ser como os anjos são conosco, né? Mas e Jesus evoluiu. Oi, Cris. É o vídeo da batata. É o vídeo da batata, não tem. O sentimento também
o sentimento e a consciência também, a gente não consegue dimensionar aqui, a gente não consegue dimensionar isso aqui, né? Essa consciência, esse sentimento que esses seres têm. A gente enxerga um pequeno espectro. Um pequeno espectro. Né? A Natasha coloca que acha que os animais estão na frente da maior parte dos humanos. E em muitos sentidos até pode ser, né? Sim. Mas os animais eles ainda não começaram a desenvolver o intelecto deles, né? Eles têm sensações, eles têm alguns tipos de... Eles fazem praticamente nenhuma escolha, né? Eles não têm nenhum tipo de intelecto ainda. Eles têm muito poucos, eles sentem mais, sabe? Eles sentem, eles têm uma sensação e sentimentos. Mas a partir do momento, por exemplo, se você pegar um ser humano e tirar o intelecto dele, ele vai ser que nem um cachorro. Ele vai ser que nem um cachorro, vai ser dócil na maioria dos casos, né? Vai ser agressivo quando precisar ser agressivo, vai ser... Certo? Mas a partir do momento que você colocar no cachorro o intelecto, ele vai passar a parecer como um ser humano, entende? Sim. Então não é que ele seja mais evoluído que o ser humano, é que ele ainda não chegou a desenvolver ferramentas que vão provocar nele ser como o ser humano é hoje, em alguns momentos. Sim. Né? Então, o ser humano, ele já e a distância de evolução dos animais para o ser humano é muito grande. Sim. Pode realmente não parecer, que às vezes realmente parece, né, Cris? Realmente. Engraçado, você falou um ponto que é bacana a gente frisar, que é algumas experiências que já foram feitas com macacos. A partir do momento que o macaco começa a desenvolver um intelecto, ele começa a ser depressivo também. Porque ele precisa de o intelecto, ele precisa de uma base, uma consciência para ele se estabelecer, porque senão ele desequilibra. É verdade. E é um local onde faz a gente perder energia, né? Então, muito. Então, é porque entra o campo da dúvida, porque escolhas incluem dúvidas. Sim. E as dúvidas fazem a gente perder energia. As escolhas fazem a gente perder energia. Quando a gente vai num supermercado, a gente fica muito cansado, porque a gente fez muitas micro-escolhas lá dentro. Uma marca ou outra, um preço ou outro, né? Sim. Uma cor ou outra de um objeto. E a gente sai de lá mais cansado, porque drena energia, porque a gente faz escolhas, porque a gente raciocina, porque a gente, né? E também, ao mesmo tempo, a gente para de entrar em contato com o todo, que é quando a gente está Sim. só no presente, né? Está principalmente quando você começa a desenvolver e desbloquear os seus outros os chakras superiores, a gente sabe o quanto é difícil. E geralmente, em determinados locais já é difícil. Você precisa de fazer uma energização antes de ir e tal. Porque daí tem mais energias ainda para se relacionar, né? São mais coisas que tu percebe. Supermercado então, realmente é uma obra muito difícil, porque é um lugar, além das escolhas, as pessoas ainda estão vibrando, principalmente quando o supermercado é dentro de um shopping, aí é pior ainda. Puxa vida, Cris, um supermercado dentro do shopping acho que é uma das áreas mais complicadas. Geralmente, aqui em BH tem muito, cara. Eu tenho que energizar. Aqui é bem comum ter supermercado dentro de shopping. Aqui tem um mercado no shopping que é o mais caro da cidade. Uma garrafinha de água daquelas pequenininhas, R$7. Ei, que beleza. Bom, olha só, a Natasha completa. Pelo que eu entendi, o intelecto muito evoluído é que traz a maldade em ações, não é? Pois é, mas se a gente for olhar, por exemplo, o meu gato, né, o Paul McCartney, o Dark é o nome do outro gato. Ele não tem o intelecto e ele pode fazer coisas que a gente consideraria maldade, como por exemplo, ele adora caçar passarinho. Volta e meia ele tá com um passarinho na boca, né? E, enfim, não é algo que a gente consideraria algo bom, né? Eu acho que o intelecto ele vai fazer com que a gente no futuro compreenda as dinâmicas universais e, aliado com a moral, fará com que a gente pare de cometer o que a gente acha que é maldade, que maldade nada é aquilo que a gente, quando receber de volta, não vai gostar da mesma forma como o outro não gostou, né? Mas tudo é aprendizado, né? Tudo são coisas para aprender. O intelecto, ele é uma parte da moral, né? É uma parte. Uma pequena parte da moral, que é o intelecto. E, na verdade, você através do intelecto,
é que, tipo, não é, eu ia inverter a situação. Na verdade, quando você desenvolve muito o intelecto e você tem a oportunidade de desenvolver moralmente. Mas se você não tiver alguma espiritualidade ou amor no coração, isso é Perfeito, né? muito difícil de acontecer. O link disso tudo realmente é o amor. O moral é o caminho do intelecto ao amor. Acho que aqui o que disse o Ami resume. Ele disse que o intelecto tem que estar a serviço do coração e não ao contrário, e não o coração a serviço do intelecto. Né? Que a nosso cérebro, ele diz que a gente tem 2 cérebros, né? Eu concordo com ele, a gente tem 2 centros. Temos 2 centros energéticos, né? Que só um aqui a gente considera cérebro, né? Que é o racional. E que a gente tem outro centro energético que poderia ser considerado um cérebro, que eu considero que é o nosso segundo cérebro, ou o primeiro, aliás, que está na região do coração. Inclusive, ele tem mais neurônios até. Né? Ele tem mais neurônios que o nosso cérebro da cabeça. Cara, o Nassim, ele sente que a as gente coisas. Gosta, né? O Nassim que a gente gosta, ele sempre fala muito do coração. O coração é o verdadeiro cérebro. E tem um vídeo dele, eu não sei, tem muito tempo que eu assisti. Depois a gente podia traduzir esse vídeo pro canal, porque ele fala do coração. É um vídeo só, fala do coração, da visão que o Nassim tem do coração. E é uma aula, assim, é um tapa na cara, na verdade. Nossa, porque que... E foi lá que foi através do Nassim essa frase dele, né? O coração é o único órgão que faz barulho e a gente não dá ouvidos a ele. Nossa, Deus do céu, é verdade, né? É o único órgão que faz barulho e a gente não dá ouvidos pra ele. E mesmo assim a gente não dá ouvido, velho. O bicho fica gritando o dia inteiro e ninguém dá ouvido a ele. Então isso já mostra um ponto, né? Ele já faz barulho, já não é à toa. Né? É verdade. Então, acho que é isso. A gente tem que colocar o nosso cérebro de cima a serviço do cérebro de baixo, né? Ou seja, fazer as coisas por aquilo que a gente sente, pelo amor, né? Pela construção, pela vida, pelo próximo, por nós. E é isso que acho que um intelecto com pouca moral acaba acontecendo, né, Cris? Ele acaba se sobrepondo ao coração e daí é a chave para problemas na vida deste indivíduo. Mas vamos ver, mas na questão de certo ou errado, né? Eu acho que se a gente for perguntar assim, por exemplo, para um ser elevado do universo, ele vai dizer que não existe coisas erradas, né? E isso vai ser difícil da gente compreender, como assim não existem coisas erradas, né? Porque é a forma de se aprender, né? É só errando realmente que se aprende. E como não existe injustiça no universo, né? Aquele ato cometido foi atraído por quem recebeu o ato, certo? E quem cometeu precisava cometer para conhecer, e quem recebeu estava no campo de atração da pessoa. A pessoa estava atraindo aquele acontecimento para a vida dela. Os mentores dizem que o universo tem uma capacidade fantástica de juntar quem precisa passar por quem precisa receber, né? Quem precisa fazer com quem precisa receber todas as coisas da vida, seja até mesmo alguém que chegou para ti e disse, olha como você está bonita hoje, né? E você se sentiu bem, agradável, ou as pessoas que interagem bem contigo, por quê? Porque tu interage bem contigo, né? Porque a vida nos dá o que a gente nos dá, né? A vida é o que a gente é. Então, tudo é o nosso campo de atração. Por quê? Para que a gente aprender como que nós estamos interagindo com o universo. Sim. Então, o universo é um espelho na nossa frente. E às vezes a gente ainda não entende o que se passa e o que acontece, mas ele só quer nos mostrar. Então, certo e errado depende muito, é campo de atração para aprendizagens. Né? Algumas aprendizagens que, às vezes, porque existem duas formas de aprender no universo, né? Ou por amor. Ou pela dor. Que é a primeira coisa que se tenta, e se tenta até não poder mais, para depois, então, o universo tentar pela dor, né? E a gente vê isso acontecendo ao nosso redor, né? As pessoas que a gente se comove também. A gente vê, por exemplo, uma pessoa que não quer mudar, A vida está dando várias oportunidades. Né? A gente se ela não mudar, alguma coisa vai acontecer para ela mudar, porque não é tipo, cara, ela tá aqui, ela tem que mudar.
A gente vê bastante. E também tem aquela questão de que a gente não pode fazer muito mais. Não. A gente não pode, né, como diz a Valéria, a gente não pode querer salvar ou fazer pela pessoa a lição de casa dela, digamos assim, né? Da mesma forma que a gente não pode quebrar o ovo para que o pintinho saia, porque senão o pintinho não vai ter força, ele vai precisar de um novo ovo, né? Eu tenho que confessar que essa parte da minha mediunidade é sensível. E tem vários momentos que eu chego, eu sei o que está acontecendo, sei que pode vir a acontecer, mas eu tenho que ficar calado. Né? Às vezes é até melhor, às vezes a pessoa também não entende, né, Cris? Nem entende também. Sim, porque às vezes eu sinto, mas aí eu sei que não é para falar, então eu fico calado. Mas sim. É difícil, cara. É difícil. É difícil. Mas aí a gente ora. Né? Isso é uma boa. O que dá para fazer também é falar alguma coisa que possa fazer a pessoa abrir a mente, né, em algum sentido. Uma vez eu fui tentar falar e mandaram eu calar a boca. Tem vezes que tipo, os mentores às vezes afastam. Nada, tipo assim, aí eu mudo de assunto, falo de futebol, falo de alguma coisa. Quem diria que o mentor faria uma coisa assim, né? A pessoa tá vindo querendo ajudar, querendo fazer, e os mentores afastam. Não vai ajudar nada. Ela tem que passar por isso. É porque tem um propósito, né? Tem um propósito, né? É para crescimento, para amadurecimento, e com certeza aquilo lá vai sustentar toda a existência futura da pessoa. Sim. Tem uma boa noite a Célis Campos, que chegou agora, e o Lucas Moraes. Tem uma outra coisa interessante também que aconteceu comigo, que eu estava mentalizando numa pessoa, e aí eu fui tentar conversar com o mentor dessa pessoa. Cara, eu tomei um puxão de orelha. E foi assim, que embrulhou meu estômago na hora. Sério. E eu fiquei assustadaço, assim, falei, nossa. Tipo assim, eu não posso... Não tenho acesso ali, eu não deveria me meter, sabe? Muito menos com o mentor da pessoa. Então foi eu fiquei bem impressionado. Mas assim, depois eu entendi o que estava rolando. Mas foi um choque, assim. E às vezes também acontece de que a gente vai... Enquanto uma pessoa fala alguma coisa assim, né? E era o que a pessoa precisava ouvir. Sabe? A gente nem foi tanta coisa, sabe? Mas para a pessoa fez muito sentido. Porque era o momento que precisava, né? E a gente não faz ideia também do que a pessoa está passando. Sim. Já teve vários momentos de eu estar, tipo, em lugares completamente diferentes, assim. E às vezes, eu pensando alto, já aconteceu isso. Quando eu pensando alto, e eu acho que foi no aeroporto uma vez, eu estava esperando e eu estava pensando alto e falando alto. E a pessoa estava do lado e falou, nossa, eu estava precisando ouvir isso, muito obrigado. Tipo assim, de onde que ela saiu? Você estava aqui? Aí a gente troca uma ideia e tal, mas já aconteceu isso comigo. É verdade, que legal. Olha que legal também o que o Murilo César disse. Ele disse assim, ó, né, quanto as duas asas de um anjo, eu acho, né? Porque ele diz assim, a asa da moral, né, o coração, a asa do intelecto, a mente. Juntos, né, a evolução, senão só a destruição. Ou seja, com essas duas asas juntas a gente consegue voar, né? Senão um ser de uma asa só não consegue. Perfeita descrição essa daí, né? Perfeita. Boa analogia. Muito boa. Verdade. Porque a Natasha diz que... Pode falar. Não, pode falar. A Natasha diz que quando bebo, os mentores alheios vivem falando comigo. Nos explique melhor. Tem que ver se é os mentores mesmo. Pode até ser. Pode ser, né? A gente não duvida de nada. Viu, Sócrates? Hoje aqui na conferência de vídeo estamos só nós. É mesmo. A gente fala tanto que o Hélio tá lá no Lá. O Hélio tá lá no Lalá. E não se sabe quando vai voltar. Se é que não vai ficar por lá. Corre o risco. Mas ele vai fazer um retiro agora também, dia 4, né? Não estava sabendo.
Eu só sei que vai acabar o Zélio Responde na manga que eu tenho aqui para editar. Você pode fazer o Cris muito Responde, tempo. então, enquanto o Hélio. Oba! É uma excelente ideia. O Cris Responde. Mas o Hélio me contou, quando a gente estava aí, que ele vai fazer um retiro que ele fez ano passado. Um retiro budista que tem aí perto. Ele vai voltar esse ano. Todo ano ele vai ir lá. Aí cada ano ele vai aumentando. Acho que ele vai dia 4, porque ele falou que queria estar aqui, que ele queria passar aqui em BH, mas não ia dar tempo, porque ele tem que estar dia 4 aí de novo. Bom saber, Cris, porque eu contato com ele zero, né? Tu sabe como é que é o Hélio. O Hélio simplesmente some do mapa, não tem. Só o dia que ele tocar na campainha da tua casa pra te falar com ele. Ele realmente segue a risca a doutrina Zen, né? De peregrinar e segue Zen telefone, Zen comunicação. É verdade, mas olha, o Hélio desaparece mesmo. E como a gente trabalha junto, fica uma situação um pouco complicada. Vamos fazer o quê? A Natasha disse que os mentores familiares, né? Vem falar com elas. Realmente, olha, os meus mentores familiares estão alucinados com a minha família. Olha, no Natal, acho que dava para escutar os berros do outro lado da cidade. Né? No Natal não, no Ano Novo. Ontem. Muito bem. A família é sempre assim, né? Família, né, cara? Não é à toa que todo mundo encarnou na mesma família, porque tem alguma coisa ali. Por falar legal, em festa, tá tendo uma festa grande lá no Laércio Fonseca, é verdade. Eu vejo pelo Hélio, que ele posta no Instagram. Lá é sempre uma festa, né? Pois é uma festa grande lá. Eu ia ficar sentado no sofá lá o tempo todo, mas... olha só, quem olha até que tem, quem olha pensa que você... mas eu sou mais no meu canto mesmo. Mas converso bastante, conversar é comigo, né? Gosto de conversar sobre coisas interessantes, eu gosto de conversar. Muito bem. A Natasha diz assim, que teve um que me usou uma noite toda para falar com uma pessoa que precisava ir para o centro e tinha coisas para trabalhar. Daí ela desistiu de beber. A Três Campos diz que comigo acho que os mentores me usam porque às vezes, quando vou conversar com a pessoa, eu dou palestras e nem me lembro depois. Então, provavelmente, né? Eu também. Às vezes, muitas coisas é diretamente na intuição, né? Que a gente sabe que a gente entra num campo de consciência, assim. Porque flui, né? Flui, é. Nossa, o que eu dei de palestra para motorista de Uber esse ano. Cris? Você entra no carro, você já começa a falar, porque às vezes o cara tá depressivo ali, né? Porque ele foi mexer com o Uber porque perdeu o emprego, perdeu... E, na verdade, cara, ele tá começando a cuidar dele, ele tá começando a ter tempo para ele, né? Para pensar e fazer perguntas. Então, toda vez que eu tive brecha para falar, porque essas coisas você sente, né? Então, quando eu tive brecha para falar, eu falei, cara, você tá bem demais. Você tá começando a sair do sistema, você tá começando a poder enxergar o sistema e fazer o que você quer, né? Sim, Cris, desculpe te interromper o assunto, mas é que o pessoal lá da conferência está tentando entrar na chamada. Mas acho que não está conseguindo. A Natasha. Olha, ela não tem o link? Mas eu coloquei ali agora o link. É só clicar no link. Acho que tudo funciona. Acho que é só clicar. Muito bem. Vamos esperar. Pronto. Tudo resolvido, Cris. Mas é isso. Eu estava falando dos motoristas de Uber e muitos no final da corrida me agradeceram. Falou, pô, cara, eu nunca pensei nisso. Olha. Pelo menos eu coloquei a Não, com certeza, com certeza. Porque igual a gente vive falando aqui, às vezes a pessoa é doutrinada pelo sistema a trabalhar, né?
a trabalhar. O sistema é um sistema capitalista, então a pessoa tem que ter, né? Ela tem que ter, ela nunca é treinada em ser, então ela tem que ter um carro, ela tem que ter uma profissão, né? Então nunca parou para pensar, né, no que é a vida fora o que a vida está sendo. Sim, né? O professor Laércio faz essa alusão ao Android, né? São seres androidizados, né? Porque a gente é treinado, tanto que quando o cara sai da faculdade, ele sai formado, ou seja, ele sai na forma. Né? Já diz, né, o nome. Sai todo mundo igual, e todo mundo programado, igual o Android mesmo. Ó, você vai trabalhar porque você tem que ter um carro, você tem que ter uma casa, você tem que ter uma família. Então a pessoa é doutrinada a ter e nunca ser. Então ela nunca se pergunta o que ela quer ser, o que ela quer, né, assim, de verdade, o que eu amo fazer, né? E no colégio eles não ensinam a gente, porque o colégio também faz parte do sistema. Devia ser a primeira matéria, né? É o que eu sempre falo aqui, né, que a diferença entre emprego e trabalho, que emprego é fonte de renda e trabalho é fonte de vida, é o que você acorda motivado a fazer, né? O seu trabalho é aquilo que você edifica. O emprego não necessariamente, às vezes você está precisando de se manter, de ter um dinheiro para sua subsistência, enfim, você está ali temporariamente, mas aquilo você não gosta de fazer, você está fazendo por precisão mesmo, por precisar daquilo momentaneamente. Mas por precisão. Por precisão, né? Precisar. Pro precisar. Mas eu queria... Pode falar. Tu me lembrou mais uma vez o físico Nassim Haramein, né? Que ele disse que a dificuldade da evolução do conhecimento científico na Terra é que todos apenas buscam no mesmo lado, para o mesmo sentido as coisas, certo? Todas as teorias que nós temos hoje, físicas, teóricas, elas estão todas, como todos são formados juntos para ir para o mesmo caminho, todos vão para lá. Então todos querem achar uma solução dentro daquilo que já existe. E se for tudo completamente diferente? Sim. Do que aquilo que já está. Por isso que ele diz que não anda, e eu concordo com ele. Né? Porque as grandes ideias da humanidade sempre foram consideradas aquelas ideias fora da caixa. Sim. Né? Porque não tem nada a ver com aquilo que está lá pré-estabelecido. E daí, claro, que não vai ser aceito. Porque como que eu vou desdizer 99% do conhecimento que já está aí, né? Com algo completamente nada a ver com isso? Né, Cris? Sim, lógico. É complicado. Na verdade... as coisas acontecem não por acaso. Essa crise que se instalou no país, milhões de desempregados, fez muita gente pensar fora da caixa, tipo, repensar o que eu estou fazendo, né? Tipo, exato. Eu sei que é um momento difícil, que as contas vão chegando, você tem que se virar, mas enfim. Mas é o que a alma quer no fundo, né? Quer que a pessoa se refaça, né? Se renove, busque dentro de si novas coisas, descubra coisas novas, se desacomode, né? Sim, é como uma planta, não? Uma planta, ela veio para cá para seguir a programação dela. Então, ela nasce sem ninguém precisar ela não precisa de ninguém. Ela simplesmente nasce, cresce, né? Se alimenta, se multiplica e depois morre. Ela veio cumprir a programação dela. Ou seja, ela está fazendo o que ela serve ao meio, né? Ela está cumprindo o papel dela. Se cada um cumprisse o seu papel, a gente já estava vivendo numa fraternidade já há muito tempo. Porque com certeza. Cada um, né, ia fazer o que veio programado. Cara, eu ia contar esse caso que é legal. Eu tenho um amigo que é de São Paulo, ele é publicitário. Ele foi publicitário porque eu um dia encontrei com ele e tal, e ele foi para São Paulo. Ele morou aqui, mas ele voltou para São Paulo, ele é paulista. E ele foi para São Paulo, ganhou muito dinheiro com publicidade, enfim, mas ele era uma pessoa infeliz. Eu falei, cara, o que você gosta de fazer? Aí ele falou, o que eu realmente queria ser era marceneiro. Eu falei, pô, cara, e o que você está esperando? Você tem uma posição boa hoje, você pode montar uma baita de uma oficina para você de marcenaria, vai correr atrás do que você quer fazer, você já fez o que você queria, você já satisfazeu, né? Você já satisfez a vontade de outras pessoas, porque, na verdade, o pai dele proibiu ele de ser marceneiro, tipo aquela, meu filho não vai ser marceneiro.
Aquelas Sim, isso coisas que a acontece gente muito, né? conhece, né? Tipo, como se um marceneiro fosse uma visão Sim, infernal. sim. Só O para pai de resumir a Jesus não era? história, hoje o cara largou a publicidade e ele está exportando móvel para a Europa. Simplesmente. Porque ele quer fazer o que ele quer. Ou seja, não tem erro. Quando você faz o que você ama, você vai fazer tão bem feito. E o É. dinheiro é apenas uma consequência. Quantas pessoas já fizeram uma faculdade por dinheiro? Eu conheço várias. Tipo, nossa, eu vou fazer aquela faculdade porque paga mais. E a questão de confiar também, né? É confiar que você conseguirá se sustentar e ter as coisas que quer. É confiança. É muito É mais o fácil a amor, gente né? confiar Porque com quando você alguma profissão bem ressona com o estabelecida. amor, não tem erro, cara. É, exatamente, exatamente. Quando você motiva, né, aquilo que te move, aquilo que você ama, não tem erro, cara. Exatamente, né? É verdade, é verdade. Puxa, a vida vai ser o melhor naquilo, melhor no sentido de que aquilo é feito pra ti, tu veio para fazer aquilo, né? Então Sim, tu vai se destacar porque as outras pessoas vieram para outras coisas, né? sim, Vamos ver é. aqui. A Ceres Campos diz assim, até a fila de banco, né? Em todo lugar vem pessoas falar com ela e ela sempre fala uma coisa legal, né? A Natasha diz assim, as pessoas nem sabem que existe a opção de fazer o que ama. É, né? Nem sabe, né, Cris, às vezes, As que escolas existe não nos opção. ensinam a ser, Ou e mesmo em sim amar algo, ter, né? né? Ninguém te explica o porquê do que está rolando de uma aula de física. Simplesmente você tem que embutir aquilo na sua cabeça, né? É. É A, complicado. a Ceres Campos diz que a gente não tem ideia do quanto estamos atrasados no ensino. E Oh, realmente, e se a gente for, se a gente for voltar, né, Cris, em todos os sentidos, atrasado em absolutamente todos os sentidos, eu acho que estamos. E sim, desde as coisas básicas que, por exemplo, a matemática, ela é muito importante, mas ela é ensinada antes mesmo da pessoa saber qualquer coisa, saber como interpretar um sentimento, o que ela está sentindo, o que ela está, como, né, sentir, ou ter ideias de viver em paz, ter ideias de sociedade, sei lá, sim. coisas que, no meu ver, seriam mais importantes, ou não impediria também de ser junto, mas precisaria ter. E também, né, Cris, até mesmo nas coisas que passam hoje em dia, está bastante atrasado. E acho que eu cito uma das coisas mais atrasadas que tem é o conhecimento sobre o átomo, que há 50 anos atrás não foi Verdade. modificado. As coisas que falam sobre o átomo no ensino que se tem hoje é a mesma há mais de 50 anos. É Não verdade. alterou uma vírgula. Só que nesse período a gente já descobriu que o átomo é um buraco negro, né? É, é. E tem uns que foram mais além, né? Porque eu falo que aí que está o grande pulo, aí que está o verdadeiro salto quântico da nossa sociedade, porque cada vez mais as pessoas, principalmente os jovens, eles estão indo mais para esse caminho fora da caixa, vamos dizer assim. Não os cientistas que ainda permeiam, né, os grandes centros de pesquisa, mas os jovens estão começando, eu já estou vendo alguns assim pensando fora da caixa, e é eles que vão Sim, mudar. exato. Por, São, sim. por, porque você sabe, né, eu costumo, além do Nassim, além do professor Laércio, que é físico também, além do Lamba Página, né, todo professor de física quântica ou físico que vai para esse lado da física quântica, ele quer experimentar o que ele descobriu, né? E você só faz uma pesquisa de campo, né, virando lama, como o Lama Página. É isso que ele fala. Toda a história do Lama Página é baseada nisso, tipo, ele chegou a um ponto que ele precisava de fazer uma pesquisa de campo. Então ele se tornou lama. Que pesquisa de campo, hein? E agora eu te falo, quando uma comunidade científica vai aceitar uma pesquisa de campo como essa? O que é o pior de tudo, né? O Murilo César disse assim que basta que... ele disse antes ainda que tem muita gente, né? Que... Peraí que eu vou voltar ali no comentário. Não. Antes dele, falaram que... o Eduardo Marinho fala sobre isso. Eu vou até anotar para conhecer.
O Murilo César diz que basta que se conecte. O Murilo César diz que basta que se conectem mais com a essência. Se cada um vivesse seu diferencial, seu eu verdadeiro, o seu verdadeiro eu, né, equilibraria, pois cada um tem a colaboração única para a Terra. Perfeitamente. Sim. O Edmar disse que tem visto, eu também, cada vez mais pessoas deixando os empregos para fazerem o que gostam, mesmo sabendo que não terão uma renda fixa. Né? É verdade. Que mais? A série disse assim que tem aula de química avançada e ainda falam do átomo de uma forma medieval, né? Perguntei se os professores... Eu sei porque a minha mãe é professora de química. É verdade. E ela me fala isso, ela disse que é a mesma coisa que ela ensinava 50 anos atrás que ensinava, assim, a mesma coisa até hoje. Né? E a Séries Campos diz que tem aula de química avançada e ainda falam do átomo de forma medieval. Perguntou aos professores se tinham ouvido falar do Nassim. Xiii, será? Cara, as séries, eu sofri isso, o Pava sofreu em questões de escola, né? Principalmente quando eu entrei, eu não esqueço disso, numa aula de física que o professor falou que ele fez uma linha assim, colocou 2 pontos e falou que a menor distância entre 2 pontos era uma reta. Aí eu falei, essa aula não vai terminar bem. Esse cara tá completamente louco. E aí eu fui tentar falar com ele que a menor distância entre 2 pontos era 0, né? Não era uma linha. Cara, pra quê? Aí eu deixei pra lá. Eu falei, realmente, esse lugar não é pra mim. É verdade. Mas tudo bem. Essa acontece. Que nem o Nassim com o ponto lá, né? No quadro. Dizendo que o ponto não existe. E ele olhando pro ponto. A aula de dimensão, né? Na aula de dimensão. Foi. Muito tipo bem. Isso. A Séries Campos disse que tem que assistir a aula 99 do curso para materializar. A aula 99 do curso é uma aula longa, que pode durar até 6 meses. Mas funciona, né? É o tempo de neuroplasticidade. Mas realmente, né, Cris? Mas muita coisa vai se materializar. Sim. Porque isso vai mudar, a gente não tem o que fazer. Tem coisas que impedem, que fazem demorar, mas vai mudar, não tem outra forma. E olha que eu tô falando, eu não quis falar mal desse professor, mas enfim, são coisas que colocaram assim na cabeça dele. Mas eu tive professores muito legais também, que me ensinaram matemática de outra forma, viram a minha capacidade. Eu tenho um professor que eu nunca esqueço dele, e ele viu a minha capacidade de aptidão para música, então ele começou a me ensinar matemática relacionando a música. E eu peguei muito mais fácil. Acho que se todos tivessem essa percepção, né, seria muito mais fácil. Lógico que assim, né, a gente está falando de vários assuntos ao mesmo tempo, mas sempre tem um que pensa fora da caixa e entende. Todo esse conhecimento é muito difícil de vingar, de chegar, né? De mudar. Até mesmo, por exemplo, o conhecimento que a gente passa aqui no canal, né? Eu, por exemplo, tenho familiares que dizem brincando, né? Mas a gente sabe às vezes que toda brincadeira tem um fundo de verdade. Né? Eles assim, e aí, ganhando muito dinheiro, enganando as pessoas, né? Brincadeiras desse tipo existem, né, dentro da família. Sim, tem. Né? Então, se a gente for dar bola para isso, né, também, claro, falam brincando, né, mas a gente sabe que às vezes essa brincadeira é muito sequita, mas é que as pessoas não entendem, né, também, às vezes tem uma visão tão fechada, de repente seja isso, né, mas... provavelmente seja, né. Às ou vezes não entende também nada do que se fala. Né? Aliás, não só isso, Cris, como nunca assistiu. Também. Sequer. Porque as pessoas julgam antes de entender. Eu sei que não assistiu ainda por cima, então é apenas um julgamento, né? Mas eu levo o que é por brincar. Então tá na brincadeira, né? Que é também uma coisa do nosso sistema, é uma coisa do sistema. Que é porque a Lorena falou ali, né, que às vezes acha que ela é doida, mas, né, Cris? Com nós também. Quem não é, né? Quem não é, né? Verdade. Eu acho que o mais doido é aquele que não admite que é doido. É verdade.
É mesmo. A Natasha diz assim, não tenho abstração alguma. Esta estatística era uma matéria de um semestre. Fiz 6 anos. Eu juro que não sou burra. Só na matemática mesmo. Só na matemática mesmo. Pois é, sabe que eu não sou muito em matemática também. Na época da minha faculdade, do colégio, também era o meu problema era com matemática. Eu não gostava olha, mesmo. Depois que eu fiz curso de física quântica com o professor Laércio, e ele falou que realmente a matemática é uma linguagem burra, eu falei, cara, eu estava certo. Eu estava certo. E realmente na verdade, a matemática é uma linguagem. Isso, e ela pode ser mal usada. Ela pode ser mal usada, e a gente não descobriu uma outra matemática. Na verdade, a gente tenta, aquela coisa da dimensão, né? Aquela volta lá naquele texto, lá naquele vídeo da batata, que é você tentar demonstrar uma coisa muito maior em um pequeno pedaço. Isso é a matemática, né? É verdade, é verdade. É porque, bom, nossa matemática aqui ela foi criada, né, por Pitágoras. E foi um ser muito iluminado, né, muito iluminado, porque imagina, não se existia algo do tipo, né? E a partir daquilo a gente pode ter noção de tudo no universo, sim, se corretamente utilizado, mas da mesma forma como pode se abstrair ela e chegar a cálculos que não nos levam a conclusões, ou sim, também tiram de conclusões, né? Mas é a questão, mais uma vez, de saber utilizar. Toda linguagem consciência merece um update, né? E a matemática vai esperar um pouco para ter esse update. Principalmente nessa questão do átomo, né? Quando eles olharem de outra forma para o átomo. Exatamente. Então tem muitas mudanças para vir pela frente que só serão boas, né? Pelo menos isso. Sim. Com certeza. Eu presto atenção e foco nessas coisas boas, como igual eu citei o telescópio Gaia, né? Que é uma coisa boa que aconteceu esse ano que passou, 2018. Então tem várias coisas boas que aconteceram. E essas coisas, mesmo que é um passo bem pequeno, mas pode fazer com que o ser humano pense diferente, né? Abre os horizontes e olhe para as coisas diferentes, né? Com certeza fará. Bom, pessoal, estamos chegando ao final da nossa conferência. Eu tenho que lembrar vocês do Instagram dos membros. Caso vocês não sigam ainda, tá lá na guia comunidade aqui do canal Instagram para os membros, tá? E os membros, a partir de fevereiro, começará a ter mais conteúdos para membros, né? Tanto lá no Instagram quanto aqui no canal. Então, nós ainda estamos preparando. Essa época é a época, né, que o pessoal está todo de férias. Então, eu digo, lá por fevereiro vai iniciar com toda a força os conteúdos para os membros. Eu agradeço a presença de todos vocês por compartilharem experiências, momentos, conhecimentos e a presença aqui conosco, né? O Lucas Moraes, essas piadinhas de familiares é o teste, com certeza, né, Cris? É o teste mais descarado que existe. Né? Você quer maior teste do que a sua própria família? É, né? Já nasceu com ela é porque tem coisa ali, né? Porque tem coisa, né, cara? Principalmente aquelas pessoas que têm muito irmão ainda. Porque irmão, principalmente geralmente é pra te cutucar mesmo. É, né? É aquele que fala tudo. Né? Muito bem, agradeço a presença a Lorena, a Natasha, ao Murilo, a Séries, ao Lucas, a todos que participaram aqui da conferência, ao Bruno, ao Edmar. Ele pergunta se tu é de Belo Horizonte, porque o Edmar Salomé disse que ele é de BH, porque ele disse que ele é de Divinópolis. Deve ser uma cidade divina. Divinópolis. Quando eu for aí, eu vou te dar um toque, cara. Aí a gente encontra. Agradeço também ao Matt Moete, ao Lucas, a Camila, a todos que participaram aqui. Eu acho que eu dei boa noite para todos vocês. Eu espero vocês sempre aqui nas terças-feiras, às 9h10 da noite. E é isso aí, ao longo da semana, nos vídeos. Essa semana eu pretendo gravar lá com a Cláudia, gravar lá porque ela está voltando de viagem. Fazer coisas legais por aí para vocês se divertirem e terem momentos descontraídos em janeiro. Certo? Então, agradecendo mais uma vez a presença de todos vocês.
Cris, agradeço a tua presença. Eu que agradeço sempre, uma honra. A honra é nossa. Então tá, Cris, boa noite. Boa noite, Pava. Boa noite todo mundo. Boa noite. Muito bem, pessoal. A câmera vai voltar em instantes, assim que o botão correto for apertado. Aqui. Muito bem. Esse aqui é o controle da meditação mundial e também daqui. Por exemplo, aqui a câmera 1, a 2. A 2 é o outro monitor, esse aqui, ó. A 1 sou eu. O 3 é os comentários da meditação mundial, ou seja, hoje não vai fazer nada. O 6 é o monitor 3, que no caso estão vocês hoje, olha lá, ó. Eu estou acompanhando aqui vocês no YouTube, ó, para ver os comentários e tudo mais. E aqui o 9 é a meditação da meditação mundial, né? Aqui é os comentários da conferência. Aqui é a conferência apenas. Aqui é aquela paginazinha bonita que fica no início, do Inicia Logo. Aqui eu corto meu áudio. Aqui eu corto o áudio do Cris e dos participantes. E aqui eu desligo a transmissão. Então, antes de apertar esse botão, eu vou dar boa noite para todos vocês mais uma vez. Agradeço muito a presença de todos, certo? Nós nos vemos nos próximos vídeos e ao longo da semana. Um grande abraço, uma maravilhosa semana, um maravilhoso 2019 para todos. Até mais, gente. Agora sim, aperta o botão.